Senhoras e senhores, nesse começo de madrugada de terça-feira, o Palmeiras evita um vexame e evita também simplesmente encontrar com o PSG. Assim, um jogo ruim, um jogo bem abaixo, eu acho que a gente esperava mais do Palmeiras, mas tudo bem, classificou em primeiro, que era o que importava. Mas um jogo meio feio. Vamos falar disso aqui, vem comigo. Olha só, pessoal, o time do Abel entrou a campo com esses 11 jogadores aqui, a gente tem 3 novidades, a gente tem aqui o Marcos Rocha, a gente tem o Evangelista e também o Flaco, Vitor Roque. Ainda acredito no futebol dele, mas por enquanto não tá com essa moral toda, por enquanto ainda não embalou, e por isso Flaco Lopes, que tinha entrado, feito gol, ganha moral aqui, vem pro time titular. Cara, o Palmeiras, ele chega a campo hoje um pouco mais aliviado porque ganhou do Al-Ahly e aí o cenário tava legal. Mas assim, o Palmeiras meio que decepciona no dia de hoje, eu já te adianto isso aqui, porque assim, quando saiu o sorteio desse grupo, eu imagino que você, eu e quase que todo mundo imaginávamos que o Palmeiras teria uma certa facilidade. É claro que tem ali um Porto e a gente tinha curiosidade de saber do quão bom ou não é o futebol português, tá ligado? Mas além disso, pô, era um time da MLS e outro time que é o tal do Real Madrid lá da África, mas é o Al-Ahly, não é tanto assim uma potência. E na verdade, o Palmeiras, que se esperava facilidade, ele não tem isso. Ele ganha o jogo contra o Al-Ahly, ele até joga melhor com o Porto, mas no dia de hoje ele passa um certo aperto e ele quase que não se coloca em rota de colisão, simplesmente com o PSG do Luiz Henrique. Foi por pouco, não aconteceu, daqui a pouco a gente fala mais, mas enfim, esse aqui era os 11 do Palmeiras, esse aqui é o time todo do Palmeiras e esse aqui é o time todo do Inter Miami. Tem o Messi, e tem o Messi, e tem o Messi, e só não tem só o Messi, porque também tem o Suárez, mas tem o Messi, enfim, o Inter Miami, pra quem não tá ligado, nem era pra estar no Mundial. Pra quem não sabe, o Inter Miami, ele não foi campeão dos Estados Unidos, campeão da MLS, mas ele foi convidado, porque assim, cá entre nós, é porque eles têm o Messi, tá ligado? É só por isso. Pra quem não sabe como é que funciona lá, no campeonato dos Estados Unidos não é igual aqui no Brasileirão, que é pontos corridos e quem fizer mais pontos é campeão. Lá não é. Lá tem pontos corridos, a primeira fase, e depois vai pro mata-mata, onde todo mundo joga e tal, pá, e quem ganhar, aí sim é o campeão. Aí eu te pergunto, o Inter Miami ganhou o mata-mata? Não, ele só foi o melhor nos pontos corridos, que não é título, mas mesmo assim ele foi convidado. É obviamente, assim, eles forçaram pra ter o Messi, e aí é meio louco que, pra quem não sabe, o campeão de verdade da MLS foi o Los Angeles Galaxy, que é o time do Gabriel Peck, inclusive ex-Vasco, que não tá no Mundial de Clubes. Então a gente tem o LAFC, que é outro time, que é o que tá no grupo do Flamengo, a gente tem o Seattle, do grupo do Botafogo, a gente tem o Inter Miami, a gente tem 3 times, e nenhum deles é o campeão dos Estados Unidos. Enfim, é isso aí, a FIFA forçou. Mas aí, cá entre nós, a FIFA tá errada de forçar pra ter o Messi no campeonato? Assim, sinceramente, pra mim não, tá ligado? Porque sinceramente, eu não me importo muito com os times dos Estados Unidos. Eu imagino que você também não. Então, assim, se puder forçar pra ter, igual hoje, um Messi jogando contra o Palmeiras, pô, muito legal, tá certa a FIFA de forçar. Enfim, pessoal, com uma expectativa de um jogo que talvez não era pra ser tão difícil, como é que começou a partida? Com um gol do Inter Miami, do time de rosa, não começou legal. Olha só o que acontece aqui, o Allende sai cara a cara com o goleiro, ele chuta e faz o gol com uma certa facilidade e sai aqui pra comemorar. Cara, obviamente a gente entra nesse jogo pra reparar no Suárez, pra reparar no Messi, e de fato ver o Messi jogar é um privilégio. Você vê que o Messi, ele já obviamente não tem mais aquele físico, mas o toque dele na bola é diferente. Eu não sei se eu tô rasgando cedo demais, se eu tô puxando o saco demais, mas é tudo muito diferente. Parece que ele faz parecer fácil, tá ligado? O Suárez a mesma coisa, mas o Suárez a gente fala daqui a pouco. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque nesse momento não teve nada disso. Nesse momento aqui, nesse gol, não tem nada de Messi genial, não tem nada de Suárez, não tem nada de ninguém. Na verdade é uma bola estourada pra frente, é um chutão que o Gustavo Gomes, ele vai meio que se antecipar, ele erra e o time tá completamente aberto. O Palmeiras aos 15 sai perdendo um jogo que era pra ser meio fácil. E aí eu queria até saber a opinião de você, palmeirense, porque vocês sabem, eu não torço pro Palmeiras, não torço pro Flamengo, eu torço pro Vasco, que nem tá no Mundial, tá ligado? Mas eu queria saber a opinião do torcedor palmeirense. Eu queria saber se vocês ficaram com a impressão de que o Palmeiras talvez não tenha tido um salto alto no jogo de hoje. E é que eu não tô nem afirmando, eu tô só realmente levantando possibilidades, porque, cara, a gente vê o Palmeiras jogando muita bola, a gente sabe do potencial desse time do Abel, mas hoje nada disso apareceu. Então assim, pra você, foi realmente mérito do Inter Miami ou rolou ali uma parada de talvez o Palmeiras entrar achando que fosse ganhar de qualquer jeito? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Outra coisa, nesse gol também,
o Murilo ficou de xereca. O Murilo se ferrou. O que aconteceu? Pra quem não viu, o Murilo fez questão de falar esses dias que ele é fã do Cristiano Ronaldo e que se fizesse gol no time do Messi, meteria o si do Cristiano Ronaldo. Si. Na verdade, ele viu o time do Messi fazer gol enquanto ele machucava e a defesa do time dele tá toda aberta. Não ficou legal pra ele não, teve que ser substituído. É claro que é engraçadinho que a pontuação de prometeu uma coisa, aconteceu completamente outra, mas enfim, você vai cobrar do Murilo rivalidade contra o Messi, calma lá também que isso aqui não virou bagunça. Enfim, pessoal, depois o melhor momento do Palmeiras no primeiro tempo. E é um bom momento. O problema é que esse é o único, se não for o único, é um dos raros casos de quase gol. Olha só, o Facundo, deixa eu voltar um pouquinho aqui porque já tá adiantado. O Facundo vem, ele vai chutar, a bola passa pertinho, mas pertinho não é gol. Cara, aqui, realmente, o Palmeiras ficou um tris do gol. Só que, no geral, principalmente desse primeiro tempo, não foi assim. O Palmeiras atacou mal. O Palmeiras defendeu mal. O Palmeiras perdeu o meio de campo. O Palmeiras não teve o jogo na mão, pelo menos, sei lá, 90% do jogo, tá ligado? No finalzinho, melhorou, empatou, quase não chegou na virada. Mas, assim, foi muito, muito, muito abaixo o rendimento hoje. Nesse momento aqui, o Facundo quase faz o gol, mas quase não quer dizer nada, a não ser quase, tá ligado? E aí depois que a gente tem o final do primeiro tempo. Olha só, olhando aqui os números lá do Flash Score, trouxe aqui os números para vocês, foi feio, tá? O que a gente tem? Vou até olhar aqui para baixo, 59% de posse de bola pro Inter Miami, o que assim é meio impensável porque os caras ganhavam e tinham também a posse de bola. Normalmente ou você tem um ou você tem outro, porque né, principalmente quando tá precisando de resultado, um time faz gol, o outro fica mais com a bola, aqui não foi esse o caso. É claro que, e isso eu achei meio atitude de time pequeno, o que não combina com o Abel normalmente, mas eu achei que tava meio que se escorando demais no outro resultado do outro jogo, tava confiando demais lá e tava trabalhando pouco demais aqui, tá ligado? Enfim, mais posse de bola, bem mais posse de bola pro Inter Miami. Finalizações, a gente tem uma curiosidade. Olha só, 10-4 pro Palmeiras. Aí você fala, não, então não foi tão ruim assim ofensivamente. Pô, 10-4 é mais do que o dobro, são 10 finalizações no gol, é muita coisa, não é? Mas na verdade não. Se a gente der uma refinada nessas 10 finalizações, quantas chegaram no gol de verdade? Quantas exigiram defesa do goleiro Stari? Uma. E aí do outro lado, uma bola também chegou no gol. Ou seja, foi 10-4, na verdade foi 1-1. Chute no gol mesmo, 1-1. Então assim, o Palmeiras ele até teve grande quantidade, mas com pouquíssima qualidade. O que não adianta nada, a não ser para engordar número, mas engordar número não quer dizer nada, tá ligado? Estatisticamente, o Palmeiras também foi abaixo. Tem vezes, tem jogo que o número diz uma coisa, as estatísticas dizem uma coisa e o jogo, quando você assiste, completamente outra. Aqui não. Aqui eu acho que mostra um pouco do que foi mal. Um jogo ruim, um jogo muito abaixo e não só por causa da derrota, tá ligado? Tanto é que hoje o Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid e eu fiz um vídeo falando, não, cara, achei digno, tá ligado? Acontece de perder e tal, uma hora ou outra é normal que um Griezmann, que o Julián Álvares sobre um pouco de talento e tal, mas derrota que faz parte. Aqui não. Da mesma forma que o contexto meio que ajuda a passar pano pro Botafogo, aqui o contexto também contra quem que era, tudo que tava envolvido, aqui joga contra. Aqui o Palmeiras foi mal. No segundo tempo, como é que começa? Começa com mais uma chance do lado de lá. Olha só, o Allende, mais uma vez, o cara que tinha feito o gol, ele sai cara a cara mais uma vez, ele vai chutar e a bola sai covardemente, na verdade, né? Felizmente pro torcedor palmeirense, ela sai do lado do gol. Cara, buraco, erro, muita desatenção. É igual eu falei, eu não sei se o Mascherano, que pra quem não sabe, o Mascherano, ex-zagueiro do Barça, é o técnico do Inter Miami. Eu não sei se o Mascherano deu um nó tático no Abel ou se realmente a galera do Palmeiras ali tava meio naquela pegada europeu jogando contra a gente. Vamos jogar de qualquer jeito e uma hora vai vir o resultado. A gente fala muito disso de, a gente tá observando agora que talvez o futebol brasileiro não seja tão pior do que o da Europa, não. Mas aqui talvez a gente tenha o contraponto disso. Será que o nosso futebol não é tão melhor do que o dos Estados Unidos? Porque tava tomando um nó tático, tá ligado? E aí eu acho que pode ter um pouco a ver com aquilo que eu falei, uma parada meio de salto alto. Pelo menos essa é a impressão que eu tive, mas eu não sei se é a impressão que o torcedor tem. Se fosse Vasco, eu cravava, porque o Vasco eu sei absolutamente, eu vejo tudo. Agora, você palmeirense, me ajude aqui nos comentários. Agora, depois, gol do Suárez.
E aqui é um capítulo à parte. O Luizito Soares, assim, eu falei que é um privilégio poder, ainda hoje, já velho e tal, ainda é um privilégio ver o Messi. O jeito que ele toca na bola, tudo que ele faz o difícil parecer fácil. Mas o Soares, hein? E o Soares, sem joelho, velho, carcomido, semi-aposentado, tá todo deteriorado. É tipo aquele vídeo do Ronaldo Fenômeno que tem no YouTube. Mesmo gordo e mesmo... Cara, o Soares... Com tudo contra, ele vai lá e faz simplesmente isso aqui. Ele encara, a defesa, ele passa, ele chuta e faz um golaço e sai aqui para comemorar. Cara, o Luizito Soares é uma parada, é um talento muito fora da curva. A gente brasileiro entende esse talento, esse nível fora da curva dele, melhor do que quase todo o resto do mundo. Porque a gente viu esse maluco no Grêmio. E ele já tava com o joelho completamente cagado. Hoje tá pior. E ele ainda faz essas coisas. Isso aqui, é claro que é só um gol e tal, mas é diferente. Assim como você vê o Messi, que claramente já não tem mais físico e tal, mas quando pega na bola é outra coisa. É claro que uma hora ou outra vai errar e tal, faz parte, e conforme a idade vai avançando, normalmente os erros vão aparecendo mais, mesmo é normal. O Soares... Tem aquele clássico vídeo dele tocando bola com o Messi num aquecimento há um tempo atrás, onde ele manca mais do que tudo, ele praticamente não anda normal, tá ligado? Ele tá todo acabado. Você vê que, cara, ele já tá rodando com pneu careca, ele tá fazendo hora extra, ele tá provavelmente ganhando um dinheiro a mais no final da carreira lá nos Estados Unidos, só pra ganhar o dinheiro. Sabe, ele praticamente não tem condições de combate mais, ele não tem condições de jogo. Dito isso, gol. E um bonito gol. Um gol que ele pega e faz sozinho, tá ligado? Pouco tempo antes, uma bola tava saindo em escanteio, ele dá meio que uma voadora nela pra salvar pra lateral. O Soares, assim, é outro patamar, é outro nível, é outra prateleira de jogador. É um bagulho bizarro. Assim, a gente tem aqui um cara que é um dos melhores atacantes da história. Tá ligado? Eu não sei se é exagero. E aqui quando eu falo melhores da história, eu não sei se é tipo assim, top 10, não sei se chega a nível top 5, aí já fica mais apertado e tal. Se a gente reduzir a discussão pra centroavantes, que aí não entra Messi, Cristiano e tal, talvez facilite um pouco a coisa. Eu não sei em qual top ele entra, tá ligado? É o 10, é o 15, é o 5, é o 3, mas é absurdo. Assim, é nesse momento, quando o cara tá todo arregaçado já, e mesmo assim ele é diferente, que tu vê que é outra coisa. É completamente outra parada. E aqui, meu Deus do céu, eu vou ser muito Neymarzete agora. Eu vou puxar o Neymar do nada pro bonde aqui, mas você me dá um desconto aí, porque Neymar, MSN, Messi, uma coisa me fez lembrar da outra. Mas enfim, a gente torce, assim, sendo muito otimista, para ano que vem o Neymar ter lapsos disso aqui na Copa, porque assim, ninguém duvida, sabe, da parte técnica do Neymar. O Neymar incontestavelmente é um talento, é um bagulho fora da curva. Agora o físico, a força de vontade dele, eu já não sei, tá ligado? Mas assim, se a gente tiver o Neymar com duas pernas, sendo capaz de parar em pé na Copa ano que vem, hora ou outra, é tipo o Soares isso aqui, tá ligado? Hora ou outra tira um coelho da cartola, enfim. Parando de falar de Neymar, chega! O pessoal já reclama demais. Perdão, para aí, juro. Não toco mais no assunto. Mas voltando a falar do Luizito, cara, é absurdo. Como eu falei, tudo que ele fez aqui no Grêmio, eu sou muito marcado. Eu não sei qual foi o maior jogo dele aqui no Grêmio. Eu acho que cada um vai ter um ali e tal. Mas pra mim, o jogo que ele faz contra o próprio Botafogo, acho que é contra o próprio Botafogo em São Januário. Cara, aquele dia, ele só faltou fazer chover. Tá ligado? E é muito louco como o Soares é tão bom que até os tiozão reconhecem isso. Eu falo porque assim, o meu pai é um senhor de mais de 60 anos e é aquele típico senhor que tipo assim, cara, ele vai ver tudo quanto é tipo de jogo brasileiro. Jogo lá de fora? Então assim, tá passando Criciúma e Ceará? Vejo. Tá passando Chelsea e City? Manchester United e Liverpool? Sei lá, Fortaleza com time reserva versus Mirassol? Sabe, normalmente o pessoal mais velho tende a ser mais assim, valoriza muito aqui e caguei lá pra fora. Só que assim, até os tiozão, ao ver o que o Soares fez aqui no Grêmio, até a galera mais velha, tipo assim, tá, é diferente. Assim, ele meio que não abre brechas pra gente questionar. Porque às vezes a galera mais velha vê muita gente falando de Messi, de Cristiano, e esses dois é mais fácil você acreditar que é bom. Mas, e o Soares? É também? Porque o Tri MSN. E aí, tipo assim, tá, mas até que ponto é bom? Cara, é surreal esse cara, tudo que ele fez no Grêmio, tudo que ainda faz de vez em quando do nada, é impressionante. Depois, é curioso como o mesmo Soares, o mesmo Messi, que são muito fora da curva, olha o lado físico, olha a força de vontade deles para marcar.
Aqui tá voltando o Suárez. O jogo tá aqui, ó. Olha o Suárez, olha o Messi. Os caras não tá nem aí. Os caras não tem não tem um pingo de compromisso com marcação. E tá errado, não tá. Não tá, porque tanto um quanto o outro, os dois sozinhos, tá ligado? Não precisa nem ser junto, os dois sozinhos são maiores do que esse clube, tá ligado? Os dois são maiores do que esse clube. Só que é engraçado ver que, tipo assim, são esses caras aqui completamente andando em campo, que se você dá a bola neles, faz coisa completamente diferente, completamente acima de quem hoje tá com, sei lá, 25 anos, treinando focado que num cavalo, tá no auge físico. Esses dois tiozão aqui, pega esses caras e quebra no meio se precisar. É meio bizarro ver o que é o talento no futebol, tá ligado? Enfim, depois o Palmeiras começa a reagir. Paulinho, ex-Vasco, Paulinho, aos 79, recebe um baita de um passe, domina, e aí tem o chute e faz o gol. E aqui começa a reação do Palmeiras. Então, assim, cara, de um jogo de 90, o Palmeiras aos 80... 79, 40, aos 80, o Palmeiras, opa, acordou pra vida, vamos jogar bola. E aí, assim, vai vir agora um Botafogo pela frente, e eu não quero ainda falar o que eu acho que pode acontecer nesse jogo. Eu vou fazer um vídeo pra comentar todos os brasileiros, todos os confrontos, quando a gente já souber exatamente quem pegou quem, tá ligado? Mas aqui o Palmeiras acorda. Aqui o Palmeiras começa a dar suas caras, aquela típica coisa de Abel, sei lá, virada do nada e tal. Aqui começa. Talvez durante o intervalo eles não conseguiram achar bode a tempo. Parece que durante o segundo tempo acharam, mataram e o pacto tá feito. E aí logo depois, avante palestra pra também, voltar um pouco, o gol do Maurício tá aqui. Pera aí. Deixa eu abaixar o som aqui que eu tô com o fone ligado e o gol tá berrando aqui no meu ouvido. Enfim, a bola vai vir sobrando pro Maurício, que soltou uma pancada e faz um golaço. E sai aqui pra meter a marra de o quê? Isso aqui pra mim é só mais um dia. A torcida do Palmeiras já começa a meio que pedir. Eu vi já uma galera falando, e eu acho que eu até concordo, tá? Maurício na titularidade, tem sempre entrado bem. Enfim, o Palmeiras, ele evita essa vergonha maior. O jogo lá do Al-Ahly Porto, uma completa de uma loucura. Não sei se ficou 4-4 mesmo, até a última vez que eu vi, estava sendo, passam no grupo do Palmeiras e Porto, Palmeiras e Inter Miami. Assim, do lado do time português, e aí, se você for torcedor de algum time de Portugal, se você for de Portugal, você me desculpe, mas o Porto fez feio. E claro que existe a parada de, mas é um dos piores Portos de todos os tempos. Mas também existe o fato de que, mesmo sendo talvez um dos piores Portos, ficou em terceiro lugar no Campeonato Português ano passado. Então, assim, esse time ter ficado em terceiro me faz um pouco questionar talvez a qualidade do resto do campeonato, porque Sporting e Benfica tem dinheiro, tudo bem e tal, show de bola. O próprio Porto, vira e mexe, também tem dinheiro, vive agora uma fase de reconstrução, mas o problema nem é o Porto, o Sporting e o Benfica, o problema são os outros, que mesmo o Porto estando nessas condições, ficou em terceiro. E claro, talvez exista também no Porto, apesar de ser de uma prateleira abaixo na Europa, talvez exista também no Porto esse mesmo salto alto que talvez aconteceu no Palmeiras, talvez tenha existido. E aí, talvez, não sei, talvez quando eles foram parar pra perceber, já era tarde demais pra levar a sério, acabam caindo. Mas de qualquer forma, uma campanha vexatória, uma coisa muito feia, tá ligado? Eu achei que o Brasil sairia bem menor desse campeonato mundial, eu achei que a gente, sei lá, ia servir de saco de pancada, que bom que não, tá ligado? O Porto quase que fez isso. Eu não vou falar que foi saco de pancada, porque não perdeu pra todo mundo, mas muito feio. Agora, pro Palmeiras, o papo é o seguinte, evitou simplesmente o PSG do Luiz Henrique, que nas oitavas, já sendo mata-mata, provavelmente vai entrar mais sério do que entrou lá contra o Botafogo, tá ligado? Então, assim, evitou um baita de um problema, mas falando em Botafogo, é Botafogo e Palmeiras. Cara, confronto brasileiro, sinceramente, eu fico feliz pelo Palmeiras que não pegou o PSG, mas aí a gente vai ter brasileiro contra brasileiro, com certeza sai um brasileiro eliminado, o que pra mim é uma pena, porque, sei lá, quanto mais da gente, melhor, tá ligado? O que vai acontecer lá? Eu vou esperar mais um pouquinho, vou fazer outro vídeo, mas por hoje, o que dá pra dizer pra agora é, termina meio que salvando ali, porque começou muito feio, mas quase tudo foi feio. Um jogo muito abaixo, um jogo muito problemático, acaba sendo um empate, só que esse empate do Palmeiras, eu acho até pior do que a derrota do Botafogo hoje, porque o futebol é contexto.
Para entender as coisas não basta simplesmente olhar para o placar. Agora, o futebol também, ele não é tão simples, isso aqui é um ponto, tá? Então, Josão, o Palmeiras, você acha que ele foi mal no grupo dele, apesar de ter classificado? Acho que dava para render mais, não é que foi mal, mas dava para render mais, tá ligado? E você acha que o Botafogo foi muito bem, acho também. Então quer dizer que com certeza o Botafogo vai tirar o Palmeiras? Aí que tá o pulo do gato. Aí que assim, a gente sabe como que é o futebol. Teoricamente, o Botafogo eu acho que rendeu mais do que se esperava e o Palmeiras foi um pouquinho abaixo, apesar do Palmeiras ter passado em primeiro e tal. Mas assim, olhando favoritismo, não, então o Botafogo com certeza vai passar. Não é bem por aí. O futebol não é tão simples. Se fosse, não teria essa graça, tá ligado? Se fosse, seria um bagulho muito mais xoxo, muito mais previsível, e a graça do futebol e a graça desse campeonato é justamente essa imprevisibilidade. Vamos ver se ela aparece de novo. O normal, um favoritismozinho seria do Botafogo, mas sinceramente, confronto brasileiro em 23 deu Palmeiras. E, nossa, deu muito Palmeiras, porque abalou o psicológico do Botafogo. Em 24 deu Botafogo, agora é o tira-teima, é melhor de 3, num campeonato enorme, nasce aí, ou melhor, reforça, mais uma vez, uma baita nova rivalidade. O que você acha que vai acontecer? O que você achou de hoje? O que você tá achando do Mundial? Comenta aqui. E, por favor, se você for torcedor palmeirense, aí mesmo que eu quero que você comente, existiu um salto alto ou não? Outra questão, o que você acha que pode ser essa outra questão? Comente aqui embaixo. Eu sou o Josão, muito obrigado por assistir.